Boa noite. Vamos estar seguindo aqui na leitura do livro Estudo de Levíticos, Mactosh. O ponto hoje é a consagração de Arão na presença da congregação. Depois destas considerações gerais sobre o sacerdócio, quanto aos seus dois aspectos primário e secundário, vamos prosseguir com o exame do conteúdo dos capítulos 8 e 9 do livro de Levítico. Conteúdo dos capítulos 8 e 9. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Uma graça especial revela-se aqui. Toda a assembleia se reunia à porta da tenda da congregação, a fim de que todos pudessem ter o privilégio de ver aquele que estava prestes a ser investido do cargo dos seus interesses mais importantes. Em 28 e 29 de Êxodo, ensina-se a mesma verdade com respeito às vestes e sacrifícios relacionados com o cargo sacerdotal. Porém, em Levítico, a congregação é introduzida e autorizada a seguir com seus próprios olhos todos os movimentos do serviço solene e imponente da consagração. Até o membro mais humilde da Assembleia tinha o seu próprio lugar. Desde o mais humilde ao mais eminente, todos podiam admirar a pessoa do sumo sacerdote, o sacrifício que oferecia e as vestes que envergava. Cada um tinha as suas necessidades peculiares, e o Deus de Israel queria que todos vissem e soubessem como as suas necessidades estavam plenamente previstas por meio dos diversos qualificativos do sumo sacerdote que estava diante deles. As vestes sacerdotais eram a própria expressão apropriada destes qualificativos. Cada parte do vestuário era destinada e apropriada a mostrar alguma qualidade especial em que a Assembleia, como um todo, e cada membro individualmente estaria interessado. A túnica, o cinto, o manto, o éfode, o peitoral, o urim e o tumim, a mitra, a coroa santa. Tudo fala das diferentes virtudes, qualificativos e funções daquele que devia representar a congregação e os seus interesses na presença divina. Se tiver algum comentário, pode ficar à vontade.
Vamos lá. Cristo, o nosso sumo sacerdote. É assim que o crente pode, com o olhar da fé, contemplar o seu grande sumo sacerdote nos céus e ver nele as realidades divinas das quais as vestes de Arão eram apenas sombras. O Tô Senhor sem Jesus áudio. Cristo, o Senhor Jesus Cristo é o santo, o ungido, aquele que leva a mitra e está cingido. Ele é tudo isto, não em virtude de vestuário exterior que se pode envergar ou despojar, mas devido às graças eternas e divinas da sua pessoa. A eficácia imutável da sua obra é a virtude imperecível das suas sagradas funções. É isto que torna precioso o estudo das figuras da dispensação mosaica. A alma iluminada vê Cristo em tudo. O sangue do sacrifício e a túnica do sumo sacerdote indicam-no. Foram ambos destinados por Deus para o revelar. Se surge uma questão de consciência, o sangue do sacrifício responde segundo as justas exigências do santuário. A graça satisfez as exigências de santidade. E se for uma questão de necessidade em relação com a sua vida na terra, pode vê-las todas divinamente supridas nas vestes oficiais do sumo sacerdote. E deixai-me dizer, existem duas maneiras de encarar a posição do crente. Duas maneiras nas quais essa posição é apresentada na palavra de Deus e que devem ser tomadas em conta antes de que a verdadeira ideia do sacerdócio possa ser percebida. O crente é apresentado como fazendo parte de um corpo do qual Cristo é a cabeça. Este corpo, com Cristo, sua cabeça, é mencionado como formando um homem completo, em todo o sentido. O crente foi vivificado com Cristo, ressuscitado com Cristo e assentado com Cristo nos céus. É um com Ele, perfeito nele, aceite nele, possui a sua vida e está em seu favor diante de Deus. Todas as suas ofensas foram apagadas. Não resta sequer uma mancha. Tudo nele é formoso e amável à vista de Deus. Tem as referências aqui. 1 Coríntios, Efésios, João. Por outro lado, o crente é contemplado como estando no lugar de necessidade, fraqueza e dependência no mundo. Não do mundo, no mundo, aqui no mundo. Está sempre exposto à tentação. É inclinado a extraviar-se e está sujeito a tropeçar e cair. Como tal, tem necessidade constante de perfeita simpatia
e do poderoso ministério do sumo sacerdote, que comparece sempre na presença de Deus ao pleno valor da sua pessoa e que representa ao crente e defende a sua causa diante do trono. E convi- conveniente ponderar estes dois aspectos do crente, para poder ver-se não apenas o lugar sumamente elevado que o crente ocupa com Cristo nas alturas, mas também a abundante provisão que existe para si quanto a todas as suas necessidades e fraquezas aqui na terra. Esta distinção podia ser também formulada da seguinte maneira: o crente está representado como sendo da igreja e estando no reino. Quanto ao primeiro estado, o céu é o seu lugar, que é a igreja, o seu lar, a sua parte, o centro dos seus afetos. Quanto ao último, que no caso aqui é o reino, ele está na terra, no lugar de prova, responsabilidade e conflito. Por isso, o sacerdócio é um recurso divino para aqueles que, sendo da igreja e pertencendo ao céu, estão, todavia, no reino e andam sobre a terra. Esta distinção é muito simples e, quando compreendida, explica muitas passagens da Escritura em que muitos encontram dificuldades consideráveis. Tem aqui a referência, né? Vamos dar uma lida logo nele, né? Uma comparação da epístola aos Efésios com a primeira epístola de Pedro dará ao leitor instrução proveitosa a respeito do aspecto duplo da posição do crente. A primeira, que é de Efésios, a epístola de Efésios, apresenta-o assentado no céu, ou seja, Efésios fala ou vê um cristão verdadeiro, um crente verdadeiro, já assentado no céu. Quando a gente lê Efésios, a gente lê dessa forma, que está falando já de um crente assentado no céu. A última, a primeira epístola de Pedro, a última aqui, ó, como peregrino e sofredor na terra. Peregrino de passagem e sofredor na terra, porque a gente realmente, como o irmão falou aí, vamos passar aqui por muitas provas, muitas tentações, na verdade. E vamos sofrer por muitas coisas que a gente vê aqui nesse mundo e anda aqui também, né? Andando aqui. Terminar essa parte. Examinando estes capítulos, podemos notar três coisas que se destacam de modo proeminente, a saber, a autoridade da palavra, o valor do sangue, o poder do espírito. São assuntos importantes, assuntos de uma importância inefável, cada um dos quais deve ser considerados por todo o cristão de vital interesse. É de interesse de todo cristão a autoridade da palavra, o valor do sangue, que não é algo à toa, o poder do espírito, pode nos falar também da nossa dependência, esses assuntos aqui.
A autoridade da palavra, da gente ler e praticar. O valor do sangue, a certeza de que nossos pecados foram todos perdoados, estamos verdadeiramente salvos, perfeitamente salvos. E não existe, sempre lembrando, não existe perda de salvação. A gente tem que ter isso em mente, bem seguro, sobre o valor do sangue. Não existe perda de salvação. O poder do Espírito, o Espírito agindo naquele que crê. E quando a gente se submete, a gente anda Espírito, né? Algum comentário? Foi, irmão, eu gostaria de comentar só em relação a que o irmão Macintosh, né, escreve aí nesse capítulo que a gente está lendo sobre o Senhor Jesus ser nosso sumo sacerdote. E eu lembrei de um versículo em Hebreus capítulo 4, versículos Hebreus 4, versículo 14, diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então eu estava pensando né, na maravilha de termos o Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote, nos ajudando em nossas fraquezas. Nós sabemos, nós vivemos neste mundo, nós temos hoje uma nova natureza dada por Deus, perfeita, que, como a palavra de Deus mostra, não pode pecar, porém continuamos ainda com a velha natureza em nós. E certamente nesse mundo, né, arruinado pelo pecado, como o irmão falou antes de começarmos, esse mundo ele vai trazer em diversas situações ou situações que nós como cristãos, nós como crentes, com essa velha natureza, nós vamos nos sentir fracos e tentados a sucumbir à tentação. E é muito bom saber que nós temos né, no céu, Senhor Jesus, que penetrou nos céus, como fala aí, né, no versículo, que como nós em tudo foi tentado, e ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Só que uma grande diferença, né? Aí fala que o Senhor Jesus, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Pecado à parte, a parte do pecado. É algo que o Senhor Jesus não possuía, né? O princípio, o pecado em si. Então é muito bom saber que podemos confiar nesse sumo sacerdote que é o Senhor Jesus, que veio a esse mundo, que morreu, que hoje ressuscitado está à destra da majestade nas alturas, e que poder ele tem, né, para nos ajudar. Então é um recurso que nós como crentes temos e devemos buscar. Não há nada que nós possamos passar aqui nesse mundo, não há tentação que possamos passar aqui nesse mundo, sofrer, que o Senhor Jesus não tenha sofrido também, ou padecido também. Com exceção do pecado que nós temos, né?
Nós somos tentados de dentro para fora. O Senhor Jesus, ele não tinha isso. Então hoje nós podemos confiar nele como nosso sumo sacerdote para, em nossas fraquezas e nas tentações e circunstâncias que esse mundo pode nos trazer e nos levar a cair, temos esse bendito e grande sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Então, é um recurso do crente e nós devemos usá-lo, né? Buscar o Senhor Jesus na, nos momentos de fraqueza, de nosso andar aqui como peregrinos nesse mundo. Então era só isso, irmãos, que eu queria comentar aqui até aqui. Bom, é isso mesmo, irmão. É interessante aqui, né, que fala, né, compadecer-se, né? Então, o Senhor Jesus, ele tem total ciência, perfeita ciência do que cada um de nós aqui passamos. E ele se compadece porque somos fracos. O Senhor reconhece que nós somos fracos, passamos aqui nesse mundo por essas tentações, ele se compadece. Ele conhece muito bem todos os que pertencem a ele, qualquer um que venha tropeçar, independente, ele não lança fora, como a gente está falando, não existe essa questão de perda de salvação porque alguém tropeçou, mas sim o que existe é o sumo sacerdote intercedendo por esse que pertence a ele, como o irmão falou aí. É uma maravilha a gente saber que não é um homem comum que está, como acontece aí em algumas religiões aí, né, que um homem vai interceder pelo outro, e é fraco também, mas temos o grande sumo sacerdote, perfeito, o homem perfeito, que passou aqui por esse mundo sem pecado, pecado fora parte, mas que conhece bem a gente, cada um de nós, e ele já intercede. Nós temos esse recurso, né? Nós temos esse sumo sacerdote e temos o recurso de irmos até Deus em nossa confissão. Então não nos falta nada. Nós somos totalmente supridos. Somos defendidos por Deus diretamente em relação aqui a esse mundo, com esse mal aqui que nos rodeia. Então é realmente maravilhoso, né? Pensar nisso, que sempre quando acontece algo com a gente aqui, que a gente falha, né? A gente lembrar que esse grande sumo sacerdote já intercedeu por nós. Já intercedeu por nós, já conhecendo bem que a gente poderia tropeçar. Isto é o que o Senhor, é o que Senhor ordenou que se fizesse. Quanto à autoridade da palavra, é do maior interesse ver que na consagração dos sacerdotes, bem como em toda a série de sacrifícios, dependemos diretamente da autoridade da palavra de Deus. Então disse Moisés à congregação: Isto, ou é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Levíticos 8:5.
E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Levítico 9:6. Prestemos ouvidos a estas palavras, ponderemo-las atentamente e com oração. São palavras inestimáveis. Isto é o que o Senhor ordenou. Moisés não disse: isto é o que é agradável, conveniente. Tampouco disse: isto é o que foi ordenado pela voz de nossos pais, por decreto dos anciãos, ou a opinião dos doutores. Moisés nada sabia de tais fontes de autoridades. Para ele havia só uma origem de autoridade santa, elevada e soberana, e essa era a palavra de Jeová. E ele queria que cada membro de assembleia estivesse em contato direto com essa origem bendita. Isto dava segurança ao coração e estabilidade a todos os pensamentos. Não havia nenhum lugar para a tradição, com o seu som, com o seu som incerto, ou para o homem, com as suas disputas duvidosas. Tudo era claro, concludente e peremptório. Estou conhecendo essa palavra agora, viu? Se alguém souber melhor, pode explicar. E peremptório, é o que está escrito aqui, né? Não sei se tem algum erro de digitação. Então vamos lá. O Senhor havia falado e tudo que era precioso era ouvir o que ele havia dito e obedecer. Nem a tradição, nem a conveniência tem lugar no coração que tem aprendido a apreciar, a reverenciar e obedecer a palavra de Deus. Vê se algum irmão colocou alguma coisa aqui. Marden colocou aqui, peremptório, o adjetivo, que perime, que é terminante, definitivo, decisivo. Então vamos voltar lá para a gente. Tudo era claro, concludente e definitivo. Obrigado, Marden. Vamos continuar então aqui. E qual deveria ser o resultado desta rigorosa adesão à palavra de Deus? Um resultado verdadeiramente bendito. A glória do Senhor vos aparecerá. Houvesse a palavra sido negligenciada, e a glória não teria aparecido. As duas coisas estavam intimamente ligadas. O mais ligeiro desvio da expressão, assim diz o Senhor, teria impedido os raios da glória divina de aparecerem à congregação de Israel. Tivesse sido acrescentado um só rito ou cerimônia não ordenados pela palavra, ou tivesse havido omissão de alguma coisa que a palavra ordenava, e o Senhor não teria manifestado a sua glória. Isso aqui me faz lembrar aí as ideias mirabolantes, né, que geralmente nós temos, né, em relação à palavra. A gente geralmente quer sempre ultrapassar o que a palavra nos diz
e tentar inventar alguma coisa, né? Mas na verdade a gente só precisa mesmo ficar com o que a palavra está dizendo e obedecer ali. Não ultrapassar, como a própria palavra diz, os termos, né? Então é tudo simples, tudo simples. Assim falou o Senhor, assim a gente ouve, assim a gente faz. Não precisa forçar a barra. Palavra ordenava, e o Senhor não teria manifestado a sua glória. Desculpe aqui, viu? Essa parte aqui é a parte de cima, se alguém tivesse acrescentado algo. Pagado aqui. Não podia sancionar, por meio da glória da sua presença, o descuido ou a rejeição da sua palavra. Pode suportar a ignorância ou a fraqueza, mas não pode sancionar a negligência ou a desobediência. Se tudo isto fosse mais seriamente considerado neste século de tradições e conveniências, gostaria com todo o afeto e vivo sentimento de responsabilidade pelo leitor de o exortar a prestar sincera atenção à importância de uma estrita, diria mesmo severa, adesão e sujeição reverente à palavra de Deus, que prove todas as coisas por esta regra e rejeite tudo que não se ajusta com ela, que pese tudo com esta balança e ponha de parte tudo que não tem o seu peso, que meça tudo por essa regra e recuse todos os desvios. Se pudéssemos, ao menos, ser o meio de despertar uma alma ao próprio sentido do lugar que pertence à palavra de Deus, não teríamos escrito o nosso livro em vão. Que o leitor se detenha por um momento na presença daquele que esquadrinha os corações e faça a si próprio esta pergunta simples: estou eu sancionando com a minha presença ou adotando na minha conduta algum desvio ou negligência da palavra de Deus? Fazei deste assunto um caso pessoal perante o Senhor. Estais seguros que é um assunto da atualidade e da maior importância. Se achais que tendes estado, de qualquer maneira, ligados ou envolvidos em qualquer coisa que não tenha o selo distinto da sanção divina, rejeitai-a de uma vez para sempre. Sim, rejeitai-a, ainda que ela se apresente adornada com as vestes imponentes da antiguidade, acreditada pela voz da tradição e apresentando a alegação quase irresistível de expediente. Se não podeis dizer de tudo aquilo com que estáis ligados, isto é o que o Senhor ordenou. Então renunciai, sem hesitação, para sempre. Recordai estas palavras, como se fez neste dia. Assim o Senhor ordenou, se fizesse. Levíticos 8, 34. Sim, recordai as palavras, como e assim. Vede, se estão ligadas nos vossos caminhos e ligações, e não permitais que elas jamais se separem. Hoje, hoje assim, infelizmente, né, a gente está vivendo uma época em que
as pessoas estão dando mais ouvido ao que não está na palavra de Deus do que o que está lá na palavra de Deus. Quando se apresenta a verdade, acaba que a verdade fica estranha no ouvido de um crente, de um cristão, porque ele não quer esquadrear a palavra de Deus, ele não quer pesar aquilo que está sendo apresentado para ele, né, no sistema aí, nas religiões, ele não quer comparar se realmente aquilo tem sentido na palavra de Deus. E aí só faz ouvir o que o líder fala, o que a tradição fala, o que a religião fala, e aí segue sem, assim, totalmente descuidado. E aí quando ele é surpreendido, e quando eu falo ele, eu estou falando de mim também, né? Que a gente somos membros, né? De um mesmo corpo. E nós sofremos juntos com isso aí. Então, quando é apresentado a verdade, aquela coisa, sabe, torna algo que parece que não é verdade. A pessoa diz assim, não é possível, não é assim que eu aprendi. Mas é porque a gente se descuida realmente, né? A gente quer seguir tradição, quer confiar no homem, tem laços familiares, né? Afeições, e isso atrapalha muito a gente aprender realmente a verdade. Isso atrapalha muito mesmo. Eu creio que seja uma das coisas que o irmão também tá colocando aqui. Eu vou dar uma paradinha aqui, se algum irmão que tiver em comunhão aí, é, quiser fazer mais algum comentário. Irmãos, esse é o valor que a palavra de Deus tem em nossos corações, ela vai determinar as nossas ações, né? Então, a gente vê que em toda a palavra de Deus, a Bíblia, o valor que o Senhor ele dá àquele que guarda a palavra da maneira correta. Desde o início, né? Eu creio que os irmãos já estão no livro de Levítico, aqui de Macintosh, mas já desde o princípio da Bíblia, em Gênesis, nós vemos o que custou ao homem não guardar a palavra em seu coração. Nós vemos que na tentação, lá no Éden, é, Eva, ela simplesmente acrescentou algo ao que o Senhor havia dito. E aí, no versículo 2, né? Gênesis 3:2. E disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, Eva, ela acrescentou algo à palavra de Deus, achando que seria melhor acrescentar isso para se defender das tentações, da tentação da serpente. Porém, aí foi a queda dela. E aí é a queda de todos nós, a partir do momento que a gente não fica com a firme palavra de Deus em nossos corações. Então, toda queda de um crente, ela inicia a partir do momento que ele não coloca
não dá o valor necessário à palavra de Deus. Isso na nossa vida pessoal. Eu estava pensando aqui também quando o irmão estava lendo, né, que no livro o irmão Mackintosh ele escreveu que a presença do Senhor, né, de Jeová ali não estaria no meio deles se eles não seguissem a risca, né, assim, nos mínimos detalhes aquilo que foi dito para serem feitos. Qualquer ritual a mais que fosse acrescentado ali na adoração judaica iria descredibilizar ali a Assembleia e o Senhor não poderia estar presente. E assim também é conosco hoje, se usarmos como figura. A palavra do Senhor, a Assembleia reunida ao nome do Senhor, guardando a palavra dele, não usando de tradições humanas, mas seguindo a palavra que, que o Senhor nos deixou para como nós devemos nos reunir para adoração e ministério. E só para encerrar o meu comentário aqui, eu estava pensando, né, nessa, mesmo tendo pouca força, guardar a palavra do Senhor, conforme a gente vê que a igreja de Filadélfia fez lá em Apocalipse, capítulo 3. Lá em Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse 3, versículo 8. Apocalipse 3, versículo 8. A gente vai ler que o Senhor fala: Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, ela tem pouca força, mas não mas guardou a palavra do Senhor. Então isso fez com que o Senhor não trouxesse reprimenda sobre ela e também a promessa de guardá-la da hora da tentação que havia de vir sobre todo mundo. Então, é algo que nós devemos dar o verdadeiro valor em nossos corações, na nossa vida pessoal, no nosso andar como crente nesse mundo. A palavra de Deus, assim, seguindo o exemplo do nosso Senhor na tentação no deserto, respondendo às tentações com a palavra de Deus. E também como a Assembleia, né, quando nos reunimos, não querer acrescentar algo por achismo, mas seguirmos aquilo que o Senhor deixou em sua palavra. Realmente, como o irmão falou aí, né, quando a gente vai falar a outros crentes verdadeiros, inclusive, que estão no sistema, dezenas de perguntas vêm, né? Ah, e o líder humano? E por que não tem uma banda? E vai dizimar quem? Vai trazer o dízimo para onde, né? E etc. Todo mundo, eu acho que aqui entre nós já passou e já tentou responder essas perguntas. Agora, por que isso? Se na palavra de Deus nós não encontramos esses elementos na adoração cristã? Porque o homem religioso, seguindo a tradição humana, acrescentou tais coisas, né? Trouxe do judaísmo para o cristianismo, indo além do que Deus deixou para a igreja. Ou seja, achando que poderia acrescentar algo a mais do que a palavra de Deus ordenou, a palavra de Deus deixou para nós. Então é algo solene, é algo que a gente deve sim sempre ponderar o valor da palavra de Deus em nossa vida, tanto em assembleia como nossa vida individual. É aqui.
Irmãos, também gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o que o irmão falou aí também, e do que está escrito. Eu lembrei de João 7:17. A gente pode ler um pouquinho antes também, só para a gente ter um contexto, né? Do 15, né? E os judeus maravilharam vão-se dizendo, como sabe este letras, se não as tem aprendido? Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então, irmãos, voltando um pouquinho aí, Daís, interessante como que o senhor fala, né, que a minha doutrina não é minha, porque a gente sabe, né, obviamente, a doutrina, toda a doutrina da palavra, né, ela aponta para o Senhor Jesus, né, e ele, nesse caráter de sujeição, né, ele está falando da doutrina da parte de Deus, né, então ele está apontando para Deus, e toda autoridade que invoca, né, a pessoa, né, do Pai, também a doutrina que foi nos trazida, né, pelo Espírito Santo, né, irmãos? E a gente sabe que é o Espírito Santo que é essa figura do guia, né? E interessante que o Senhor, ele fala aí, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, né? Tá se remetendo aqui a Deus Pai, né? Pela mesma doutrina, né? Que mesma doutrina é essa? A doutrina da vontade de Deus, né? Conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Então, é algo que o irmão falou aí, né? Interessante também que muitas pessoas, ao ter contato com a verdade, elas reconhecem a verdade, porém, por causa, né, de sentimentos, né? Algo que impede ela de querer fazer a vontade de Deus, exclusivamente de Deus, né? Pode ser porque um laço afetivo, pode ser por causa de diversos fatores, né, irmão? Eu lembro que eu conversei uma vez com uma colega de trabalho, né, e falei dessas questões da questões de línguas, enfim, mostrei na palavra, e eu lembro que ela falou assim, nossa, não, mas isso não pode ser e tal, os irmãos que eu congrego, eu amo eles, e, enfim, mas eu vi que ela entendeu, né, pelo aquele olhar assim de espanto, né, mas a gente vê que, infelizmente, tinha aquela centelha ali de fazer a vontade de Deus, uma obediência simples, né, à vontade de Deus, que nos leva a conhecer, né, se a verdade é de Deus ou se vem da gente mesmo, né, irmãos? Quando a gente busca a glória de Deus, a glória daquele que enviou seu filho, não a nossa própria glória, é que então essa glória nos é manifestada, né? Igual o irmão falou aí em Levítico 9, né? Puder abrir lá, dá. Levítico 9:6. Eu estou com esses versículos abertos aqui também, para a gente fazer um link. Levítico 9:6. Que o irmão McTosh até citou também, né? E disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Acho que a versão aqui tá um pouquinho melhor, Dal.
acho que é corrigida, e disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Interessante, né? Que a glória do Senhor se revelar a eles ali, né? Obviamente que a gente está pegando algo que foi dito ao povo hebreu, mas que em princípio e aplicação também serve para a gente, né? Linka justamente a vontade de Deus, né? A ordenança dele com a glória. Da mesma maneira que o Senhor linkou lá em João 7, né? Se a gente tem essa disposição de obedecer, obediência simples à palavra dele, então a glória dele, né? A gente se torna um terreno apto a receber essa glória, né? Eles não poderiam, né, sequer dar um passo em falso ali, em desobediência àquilo ali que o Senhor tinha ordenado, já ia ser algo impeditivo para que a glória do Senhor, né, se revelasse a eles, né, irmãos? E hoje, graças ao Senhor também, né, que sabemos que foi por vontade nossa, né, mas o Senhor nos trouxe, né, a todo esse conhecimento, né, o Espírito Santo tem nos dado essa mostrado do Senhor e como a palavra do Senhor fala também, né, que Ele opera em nós o querer e o efetuar. Nós temos conhecido essas maravilhosas, né, coisas acerca da glória do Senhor Jesus, né, e que isso tem se revelado a gente, né. Mas às vezes, né, a gente, nem o irmão também exortou, estamos num terreno de, de diversas, como a gente poderia falar, coisas, né, que são totalmente contrárias a Deus, né? Estamos no mundo, né? O inimigo de Deus é o mundo e nós estamos nele, né? Então, muitas dificuldades, muitas coisas sutis também vão vir, de forma que a nossa vontade, induzir a nossa vontade a prevalecer, irmãos. Então, é dever nosso, né, subjugar essa vontade, né, e para que o Espírito Santo, né, seja realmente o guia nosso, né, e com disposição simples de obedecer a palavra de Deus, para que a glória do Senhor possa, então, né, se revelar a nós mais e mais, e que possamos, né, contemplar mais a formosura do nosso Senhor, né, enquanto a gente ainda está aqui. Sabendo também, né, como o irmão Mekitosh também discorreu, né, que tudo aquilo que diz respeito nesse esse cenário que a gente está, né, foi suprido por um sumo sacerdote que conhece cada detalhe de nossas fraquezas, né, e ele pode interceder por nós e podemos achar graça, né, no dia oportuno, como falou lá também, irmão, lá em Hebreus, né. Então é algo simples, né, resumindo aí o que eu queria trazer, né, mas simples, mas que dependendo da nossa atitude, pode nos levar para um caminho que a glória do Senhor não vai estar lá, né? Então, uma obediência simples à palavra do Senhor, né, pode nos trazer né, mais e mais da glória do Senhor para a gente contemplar e a gente buscar essa glória também, né? A glória dele, não a nossa própria, né? E que isso aí seja alimento nosso, irmãos, né? Até aí o que eu queria trazer. Armando colocou até aqui no chat, né? Na verdade, irmãos, os líderes, né, hoje não aceitam se confrontados quando discordamos dos seus entendimentos e julgam ser verdadeiro e exigem que temos que respeitar mesmo sem concordar. Isso tem isso tem se tornado grandes sofrimentos. E aí realmente, né? E o que é que a palavra
fala para a gente, né, a respeito dessa questão de não confrontar, né? Como a gente vê lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, na verdade, né? Deixa eu botar aqui. Que, na verdade, não adianta, né? Insistir, porque eles querem fazer a própria vontade, como o irmão falou, não quer fazer a vontade de Deus, então só vai criar mesmo confusão sem tentar bater boca. Então existe um comando de Deus que diz assim, tá compartilhando aí? Tá Normal, assim né? não, tá assim não. Tá certo, irmão. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece o que são seus. É um firme fundamento, na verdade, né? É um firme, algo que está firme já. E o Senhor conhece os que são seus. E aí vem, qualquer que profere o nome de Cristo, o que é que deve fazer? Aparte-se da iniquidade. Esse aí é o, como a gente está falando, né, da questão de comando da palavra, é isso que a gente deve fazer, porque o Senhor sabe que esses enganadores aí, a condenação, como é falado lá em Pedro, né? Não dormita, né? Esses homens já estão já sendo julgados, né, nisso aí. E então, eles são obscurecidos no coração deles. Não tem vida. Eles não vão ouvir. Eles não vão querer ouvir. A gente pode falar como for a verdade, não adianta. Existem alguns que, infelizmente, eu penso assim, né? Que são verdadeiros, mas estão presos. Estão presos por alguma necessidade. E nessa necessidade acaba que não tira a confiança do Senhor, no Senhor deles, né? Tipo assim, algo financeiro, a pessoa lá tá ganhando dinheiro, e aí, poxa, então se eu sair daqui, como é que vai ser, né? Se eu deixar de pregar aqui, se eu deixar de ser, não sei, quem os irmãos que são de denominação sabe que foram, né? Deixar de ser obreiro, eu vou perder essa vantagem daqui, essa vantagem dali, e acaba esquecendo, né, que deve confiar no Senhor. Graças a Deus, aí que a gente volta a falar, né, que o Senhor é o nosso grande sumo sacerdote, entendendo nossas fraquezas. E já está intercedendo por nós. Né? E assim, né, essa questão aí de muitos irmãos estarem dando ouvido aos enganos, né, dos líderes, dos religiosos, vai seguir até que o Senhor volte. Né? Vai seguir até que o Senhor volte. Tanto é, como é que eu posso dizer assim, eclesiasticamente, né? Cada posição eclesiástica chega, seja na católica, seja no evangélico, seja aqueles que estão reunidos ao nome do Senhor, os que debandaram, né? Que já não estão mais, fala Laodiceia, né? Essas quatro posições aí vai permanecer até que o Senhor volte. Então, a gente vai sofrer. Aqueles que estão entendendo a verdade hoje, o que é que deve fazer? Agarrar essa verdade, não se descuidar, porque a igreja ela está passando por um julgamento governamental e possa ser que a gente fique tão assim resistente à verdade que a gente está ouvindo sempre, quase todos os dias, aquela coisa que a gente vem a perder energia. E aí então a gente tem que tomar esse cuidado, né? E como a irmã colocou aqui, na religião
eles não aceitam que sejam confrontados. Mas hoje, quem não está mais na religião, então se libertou. Está liberto hoje, agora o que é que deve fazer? Segue o caminho, esse bom caminho da verdade, para que não seja apanhado em algum engano, né? E acabe enfraquecendo e começa a negligenciar a palavra. A gente precisa realmente estar vigilante e ser diligente, né? A gente precisa estar vigiando, prestando muita atenção e ter que ser ativo. Porque se a gente descansar, um pouquinho que a gente descanse, a gente pode ser surpreendido aí por algum engano e a gente não vai perceber que tá indo para distante daquela verdade que o Senhor nos apresentou para nos ajudar a se livrar, né, desses homens maus. Então é importante, todos que estão aqui, né, todos que vão estar ouvindo também essa live, tá ouvindo a palavra, tá lendo a palavra. Então a palavra ela é muito direta, ela é simples, basta a gente, como o irmão colocou aí, né, querer fazer a vontade de Deus. Como foi colocado também lá, Deus mandou que fizesse aquilo. E se eles fizessem aquilo, aí então a glória de Deus apareceria. Então tem que primeiro fazer, querer fazer a vontade de Deus para então conhecer a doutrina, conhecer a vontade de Deus. Isso é muito importante, irmãos, não que nós possamos estar realmente bem atentos, que é para a gente não sucumbir. Porque, assim, a gente perder a energia espiritual, a gente não está percebendo, a gente não percebe. E vai indo para cada vez mais distante, distante, sendo crente verdadeiro. Vai, 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 vai. E aí, quando se der conta, já está bem distante, né? Já está bem distante mesmo e fica meio complicado de voltar à comunhão. Mas temos o advogado, né? Graças a Deus a gente não deixa de ser de Deus. A gente acaba perdendo comunhão, como Ló, né? Como aconteceu com Ló. Ló, ele olhou para o campo e campo verdejante. Algum irmão lembra onde está essa passagem mesmo? É Gênesis. Só para encerrar isso aqui, né? Ele olha, ele levanta os olhos e vê os campos verdejantes. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidamente. Se algum irmão achar mais rápido aí. Gênesis 13, versículo 10. Achou, irmão? Obrigado. Gênesis 13, versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Era como, não era o jardim do Senhor, mas era como o jardim, algo que parecia como a terra do Egito. Quando se entra em Zoar, a gente vê aqui que antes de Ló tomar essa decisão, ele estava andando com Abrão. Ele estava andando com Abrão. E aí houve toda aquela situação lá e ele resolveu se apartar. Então que a gente também possa tomar muito cuidado para a gente não levantar nossos olhos e ver algo melhor e ser tentado por isso e se afastar. E a gente sabe que o fim de Ló foi triste, né? Ele ficou tão apegado ali às coisas lá de Sodoma que ele foi liberto uma vez
que o seu tio Abraão libertou ele, né? Que ele foi levado pelos reis, numa batalha que teve, e depois voltou para Sodoma de novo. Então, se hoje a gente está sendo iluminado com essas verdades, que a gente possa permanecer. Até aqui. A gente segue aqui agora, na próxima reunião, o 8º dia, que é a página 101.